Boa noite, Padre Gabriel. Boa noite, Padre Pedro. Que alegria, caríssimo. Muito bem, bem-vindo. A alegria é minha estar aqui com o senhor para poder levar uma palavra boa às pessoas que estão nos assistindo. Que maravilha. Nós nos encontramos tempo atrás junto com a mãezinha, né? E agora, alegria reencontrá-lo. Com certeza, lá na comunidade Servo de Maria. Isso mesmo, Padre. Que bom, foi uma bênção. Deus Então, nos abençoe. maravilha. Padre, se o senhor puder primeiramente se apresentar um pouquinho para todos que estão nos acompanhando. Então, para quem não me conhece, eu sou o Padre Gabriel Vilaverde e tenho apenas 3 anos de sacerdócio. Sou da Diocese de Cruz das Almas, aqui na Bahia. Nosso bispo é Dom Antônio Tourinho Neto. É uma diocese nova, uma diocese recente, mas estamos aqui para fazer o melhor possível para o engrandecimento do reino de Deus. Maravilha. O senhor foi ordenado por Dom Murilo, né? Dom Murilo Krieger, em Salvador. Maravilha. Foi ele que me ordenou diácono. Sim, sim, você me falou isso lá Isso. na comunidade de Servos. Um grande bispo. Que maravilha. Então, hoje nós estamos aqui com o Padre Gabriel para conversarmos um pouquinho a respeito de uma seita, né, chamada Testemunha de Jeová. Então, eu vou primeiramente fazer uma introdução, Padre, em seguida já passo a palavra para o senhor. Né? Certo? Então, os Testemunhas de Jeová são uma seita, né, fundada por volta de 1870 por um homem chamado Charles Russell, nos Estados Unidos. E não é uma igreja, né? Então é uma seita, uma seita que tem realmente assim uma raiva muito grande, né, dos cristãos. Para o Jeová, todas as religiões cristãs são obra do demônio. E nós vemos isso muito presente, né, nos escritos deles. Por exemplo, há pouco tempo aqui na minha cidade, alguns fiéis receberam então um papel do Testemunho de Jeová, um folheto, né, onde o título era Quem realmente controla o mundo? E um comentário desse folheto era um vídeo deles onde dizia: o diabo controla o mundo. Né, e bem na frente do folheto havia a imagem de um padre. Então é muito expresso assim, realmente este ódio, né, que eles têm, não só para com os católicos, mas também para os evangélicos. Os Testemunhos de Jeová são combatidos tanto pelos católicos, né, como pelos evangélicos. Uma seita que nega a Santíssima Trindade, nega a ressurreição de Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Eles trazem sempre nas mãos uma Bíblia que contém erros gravíssimos, né? Uma péssima tradução, a começar já pelo nome Jeová, que é realmente um erro, né, de tradução, né, do hebraico, enfim. Então é uma seita muito complicada e que bate muito a porta, né, dos nossos fiéis. Então, tive algumas experiências muito, muito tristes, né, com esse povo. E o padre Gabriel Vilaverde também passou, né, por algumas experiências já com essa turma, né? Então, padre Gabriel, o que fazer, né, quando esse povo bate a porta, né, do nosso povo católico? Então, padre, antes de falar a respeito do tema, já que o padre Pedro pediu que eu me apresentasse, seria bom também que o senhor falasse e apresente bem as pessoas. Muita gente não sabe, mas o padre Pedro, com quem eu converso agora, ele é também exorcista. Ele tem esse ministério dado pela igreja de expulsar o demônio. Então, se apresente. Então, eu sou o padre Pedro Paulo, sou da Arquidiocese de Florianópolis, já 9 anos ordenado padre e 5 anos também exercendo então esse ministério, né, dos exorcismos. E então tem um livro escrito chamado Fenômenos Préternaturais, que no momento está esgotado, né, onde nesse livro também falamos um pouco a respeito das seitas, né, do risco que os nossos fiéis correm
ao ter contato, né, com essas práticas e com esse povo, né? Então é isso, padre. Então, falando, né, do tema dos testemunhos de Jeová, eu digo, padre Pedro, que eles encontraram no Brasil um terreno muito fértil. Por duas coisas muito simples. Primeiro, porque o Brasil é uma terra acolhedora, por natureza. Nós somos muito acostumados a ir na casa do outro e o outro vir na nossa casa. O brasileiro é um povo de portas abertas. Então, isso já facilita para os testemunhos de Jeová. Já que eles batem de porta em porta, o que eles mais querem é uma porta aberta, né? Uma sala para poder entrar. E a segunda coisa que facilita é a grande falta de conhecimento doutrinário do nosso povo. Então, eles encontram um terreno muito propício, porque existe um povo acolhedor e um povo totalmente analfabeto em matéria de religião. Né? Então, eu vou aqui dar alguns exemplos. Certa vez, eu perguntei numa missa, dia da Santíssima Trindade, eu perguntei numa missa o que era a Santíssima Trindade, né? Sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Houve uma verdadeira confusão. Eu perguntava assim, quem foi que se encarnou? Foi o Pai, foi o Filho ou foi o Espírito? E a Assembleia diz, padre, foi o Espírito. Não está entendendo? É grave Sim. isso. Outro padre amigo meu, celebrando uma missa, ele perguntou ao povo quem era a mãe de Jesus. Se era Nossa Senhora de Nazaré, se era Nossa Senhora de Fátima ou Nossa Senhora da Conceição. Houve outra discussão. Uns diziam, não, é Nazaré, outros, não, é Nossa Senhora da Conceição, porque nasceu sem a mancha do pecado. E o povo, ainda tem gente em pleno século XXI que não sabe que Nossa Senhora é uma só e os títulos que são variados. Então, um povo despreparado na fé, um povo despreparado na doutrina e um povo que gosta de acolher quem chega na porta é prato cheio para os testemunhos de Jeová. Certo? E ainda tem outra coisa. Para o povo, qualquer pessoa que esteja com a Bíblia na mão está pregando a palavra de Deus. Isso é um perigo. É um perigo. Padre, como é que alguém vai bater na minha porta para falar a palavra de Deus e eu vou fechar a porta? Então, aquele medo, sabe, Padre Pedro? Eu não posso fechar a porta. Eles vão falar a palavra de Deus. Pois bem, eu quero falar para vocês aqui o Evangelho de São Lucas. No Evangelho de São Lucas, Jesus estava no deserto, 40 dias em jejum e oração, e no final do seu retiro, Satanás chegou fazendo palestra. O cão, né, vou usar um termo popular para que todo mundo entenda, o cão chegou pregando retiro para Jesus. E como foi que ele pregou retiro para Jesus? Colocou Jesus num lugar bem alto e disse, olha, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos virão para te socorrer. Ou seja, o demônio conhece a Bíblia. E usou o Salmo 90 para confundir a cabeça de Cristo. Então, padre, está na minha porta pregando a palavra de Deus na boca errada, é melhor não ouvir. Porque a palavra de Deus na boca errada, ela vai ser distorcida, manipulada para lhe controlar. Como é que os falsos pastores cativam o povo? Com a palavra de Deus. Então vamos parar com essa besteira. Eu gosto de falar claro, viu, padre? Sim. Vamos parar com essa besteira de achar que qualquer pessoa com Bíblia na mão está pregando a palavra de Deus. E, padre, recentemente nós vimos aí aquele caso de Abadiânia,
Uhum. Um homem chamado João de Deus. Isso. Roubou, estuprou não sei quantas mulheres, crimes e mais crimes de assédio sexual. É de Deus? É de Deus? Então, cuidado com quem chega na sua porta querendo pregar a palavra de Deus. Que palavra é essa? Que doutrina essa pessoa traz? Qual é o ensinamento que essa pessoa traz? É o ensinamento da verdade, o ensinamento católico? Então, abre a porta. Se não é, fecha. A não ser, aí vem a segunda opção, a não ser que você tenha um conhecimento da doutrina, e aí você vai deixar eles entrarem, não para pregar para você, mas para você pregar para eles. Isso mesmo. Nós católicos, né, padre, não podemos ter medo da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus foi escrita por católicos e para católicos. Então é um livro profundamente católico. Quando tiramos deste meio, realmente, né, vai surgir erros, confusões, engano, né? E o inimigo usa muito disso, realmente. Claro, Uhum, essas pessoas, padre, elas se valem muito da ignorância das pessoas. uhum, Eu já me deparei em 3 ocasiões de encontro pessoal com os testemunhos de Jeová. Uma ocasião eu estava com pressa, não dei corda, não dei ouvido. uhum, Nas outras 2 ocasiões eu estava com paciência e aproveitei para falar, certo? E eu me recordo que eles chegaram a mim com. Primeiro eles perguntam, porque eles não falam a palavra padre, uhum, eles não nos chamam de padres. E eles chegaram na porta, olha, nós queremos falar um pouco da palavra de Deus. A minha primeira pergunta foi: qual é a sua religião? uhum. E aí eles fogem. Não, nós não queremos falar de religião. Nós só queremos falar da palavra de Deus. Eu disse, sim, mas vocês são um grupo religioso. E eu quero saber qual é o grupo religioso que você faz parte. Que vocês fazem parte. Eram 2 senhores. Ah, nós somos testemunhas de Jeová. Eu digo, pronto. Agora eu posso conversar. Porque a adventista tem uma doutrina, os Uhum, batistas têm uma doutrina, os pentecostais têm outra doutrina e os testemunhos de Jeová têm a deles. uhum. Eu disse, então vocês agora se identificaram, então nós vamos conversar agora, vocês sabendo quem eu sou e eu sabendo quem vocês são. Ah, e qual é seu nome? Eu disse, Padre Gabriel. E eles disseram, e como nós podemos lhe chamar? Eu disse, Padre Gabriel. E ela, tá bom, senhor Gabriel. É. Tá bom, senhor Gabriel. Se vocês querem entrar, sim. E elas perguntaram, vejam como é. Eu não sei se é maldade ou inocência. Sinceramente, padre, falando, eu não sei se aquela pergunta foi por maldade ou por inocência. Eu não vou julgar aqui. Uhum, Mas elas perguntaram, o senhor tem Bíblia? Eu disse, eu tenho 6, cada uma de uma tradução diferente. Aí eu peguei minha Bíblia, uma das traduções, sentamos no sofá, e elas disseram, abra aí a Bíblia, página tal, capítulo tal, versículo tal. Eu disse, tá bom. Era aquele versículo, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aí elas disseram assim, você entendeu o que quer dizer isso aí? Eu disse, entendi. Mas eu queria fazer uma pergunta. É para colocar a palavra de Deus em prática toda ou só a metade? Aí elas disseram, não, tem que colocar a palavra de Deus toda em prática. Eu disse, é? Então, quem vai falar agora sou eu. E aí eu disse, por favor, abra, né? No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Aí fala que Jesus fundou uma igreja. E essa igreja tem Pedro como pedra.
Pedro como líder. Quem é o líder da igreja de vocês? Ou da religião de vocês? Ah, mas calma. Vocês falaram, agora sou eu. Tudo numa boa, sem grosseria, é importante Sim. também isso, né? Uhum. Sem grosseria, sem agressão verbal. Numa boa, na tranquilidade. Como se diz aqui na Bahia, na maré mansa. Uhum. E aí eu disse, abra agora, em Lucas capítulo 1. Aqui está escrito, Nossa Senhora está dizendo, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque vocês não falam da Virgem Maria? E quando falam é para depreciar. Depois, aí eu fui, abre em João capítulo 6. Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Se vocês não comerem a minha carne, vocês não terão a vida. Cadê a Eucaristia? Que vocês celebram? E aí eu vi que uma das senhoras, que estava com a Bíblia na mão, começou a tremer. A Bíblia começou a tremer. Pronto, vai cair no chão daqui a pouco. E aí elas olharam uma para a cara da outra, tentaram dialogar, tentaram argumentar, mas não conseguiram. E aí uma olhou para a cara da outra e disse assim, temos que ir embora. Ele disse, mas já? Aí eu gritei para a moça que trabalhava na casa paroquial naquele momento, e disse, olha, faça aí um suco para servir a essas irmãs. E elas disseram, não, nós não tomamos suco, estamos com pressa. Eu disse, mas vocês chegaram me dizendo que era para colocar a palavra de Deus em prática. E Jesus diz no Evangelho que onde você chegar, o missionário chegar, você tem que comer e beber daquilo que lhe oferecerem. Elas, aí começaram a gaguejar e foram embora, dizendo que depois voltariam e nunca mais voltaram. Está entendendo, padre? Então, Uhum. assim, eles encontram, repito, no povo brasileiro duas coisas muito propícias. A falta de conhecimento da doutrina católica e um povo acolhedor que não sabe dizer não. Que não sabe dizer, olha, não quero essa visita, não quero essa doutrina, não quero esse ensinamento, porque eu sou católico. O povo tem medo de dizer que é católico, padre. Isso. O povo tem medo. As pessoas de outras religiões, elas batem no peito. Eu sou muçulmano, eu sou do candomblé, eu sou pentecostal, eu sou universal, eu sou batista. E o povo católico é covarde, a maioria não é covarde. Você tem que admitir sua fé. Quando chega uma pessoa na sua porta trazendo um evangelho diferente, olha, meu amigo, minha amiga, agradeço a visita de vocês, agradeço, né, a boa vontade de vocês, mas eu sou católico e, por favor, não quero essa visita. Eu já tenho a minha igreja, eu já tenho minha Bíblia, já tenho meu grupo de oração, já tenho meu pastor, que é o sacerdote, para me ensinar. Então, por que essa vergonha? Por que esse acanhamento? Tá entendendo? Sim. Nós católicos não vamos na casa dos evangélicos, né? Insistir com eles, confrontá-los. Então, assim, por que nós temos que, né, abrir a nossa porta, ficar ouvindo erros, enganos, um povo que só vem semear a confusão, né, padre? Então, é realmente algo delicado, né? E muita confusão. E você que está escutando aí agora, claro, o padre sabe muito bem, até mais do que eu, mas você que está nos escutando aí agora, anote aí num papelzinho, se você tem alguma caneta aí por perto, se não, não tem problema, você escuta, grava. Segunda carta de São João. Não é evangelho não, viu? Segunda carta de São João. Não tem capítulo, porque é uma carta bem pequenininha, né? Não tem nem como dividir em capítulos. Segunda carta de São João, versículo 10.
Pode anotar. Segunda carta de São João, versículo 10. Olha o que é que São João está dizendo. Se alguém vier a vós sem trazer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis. Porque quem o saúda, toma parte em suas obras más. Então você que tinha medo de dizer não, você que tinha medo de fechar a porta, aceite o conselho de São João. Segunda carta de São João, versículo 10. Se alguém chegar na sua porta trazendo uma doutrina que não seja a verdadeira, não o recebais em vossa casa. Esse versículo aqui parece que foi escrito para testemunho de Jeová. Isso mesmo. Porque assim, alguém pode perguntar, mas padre, qual é o perigo que esse povo apresenta? Eu vou dizer o principal. São vários, mas eu vou dizer o principal. Nós temos uma fé trinitária. Vou explicar aqui. O que é uma fé trinitária? Nós cremos que Deus é um só, é uno, e ao mesmo tempo é trino. É um Deus em três pessoas. Aquilo que diz o ofício. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também. Ele é um só Deus em pessoas três. É o mistério da Santíssima Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. As testemunhas de Jeová não acreditam na Trindade. Uhum. Dentre vários erros que eu poderia citar aqui agora, esse é o principal. O Deus que nós cremos não é o Deus do testemunho de Jeová. Não é. Quando a gente vai Padre, rezar o texto, fale, padre. e por isso que nós não reconhecemos neles que são cristãos, né? Porque realmente Não negam são. aquilo que é a base da fé cristã, né? Eles são gnósticos. Uhum. Eles são gnósticos. Então vejam bem. Para o testemunho de Jeová, Jesus Cristo não é o Deus que se fez carne. Antes dessa catequese, para também não fazer um julgamento, né, errado. Uhum. Antes de gravar essa catequese, eu entrei no site do Testemunho de Jeová, no site brasileiro, para ler a doutrina deles. E eles deixam lá bem claro. Nós temos Jesus como Filho de Deus. Nós temos Jesus como Salvador. Mas para nós, ele não é Deus. Sim. Para eles, Jesus é apenas um enviado. Então isso já joga por terra a doutrina católica, gente. Porque quando eu vou rezar o texto, como é que eu começo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a missa começa, como é que o padre começa a Santa Missa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que a gente recebe o sacramento do batismo? O padre derrama na nossa cabeça aquela água, pronunciando a seguinte palavra: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o sacerdote me absolve na confissão, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se os testemunhos de Jeová não acreditam nisso, é uma fé totalmente diferente da minha. Então, por que eu tenho que ouvir a conversa deles? Eu só posso recebê-lo na minha casa se for para que eu possa ensinar. Uhum. Não é o aluno que vai ensinar o professor, é o professor que tem que ensinar o aluno. E nesse caso, em matéria de fé, a Igreja Católica é a professora. Isso mesmo. Em matéria de fé, a Igreja Católica é a professora. Porque se existe um evangelho, se existe uma religião cristã, graças à Igreja Católica. Que veio primeiro. E que está aí até hoje. Está entendendo? Então, cuidado. Padre, mas como é que eu vou mostrar para eles que Jesus é Deus? É muito simples. O que é que a gente reza na oração do Ângelus? João capítulo 1. Em João capítulo 1,
o autor, o agiógrafo, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo. E o Verbo se fez carne. Quem é que se fez carne? Jesus. Outra coisa importante. Eles gostam de dizer que o nome de Deus é Jeová. Mas se você olhar a Bíblia, Deus não tem nome. O Pai não tem nome. Quando Moisés pergunta o nome de Deus, qual é a resposta? Perdão, para, agora deu um branco. Moisés ou Abraão? Moisés. Moisés pergunta o nome de Deus. Qual é o teu nome? E Deus responde: eu sou aquele que sou. Eu sou é o nome de Deus. Ou seja, não me dê um nome, porque se você me der um nome, você vai me resumir. E eu sou tão grande que não posso ter nome. Eu sou aquele que sou. Aí quando a gente vai para o Evangelho, olha que coisa bonita, olha que coisa fantástica, maravilhosa, linda. Evangelho de São João. Jesus vai dizer várias vezes a mesma coisa. 7 vezes. No Antigo Testamento, Deus diz: eu sou. E no Evangelho de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Quer mais... Aí, como diz aqui na Bahia, quer mais claro do que isso? Bota azeite. Quer mais claro do que isso? Bota azeite. Vou dizer mais uma coisa. Mais uma coisa. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, para a igreja reunida com Maria, Tomé não estava presente, não viu Jesus. Quando os outros discípulos contaram, ele não acreditou. Vocês estão doidos. Eu vi Jesus morto. Que história é essa que Jesus está vivo? Jesus aparece para Tomé, um domingo após, mostra as mãos perfuradas, mostra a chaga do lado e diz: Tomé, coloca o teu dedo e veja. O que foi que Tomé fez? Tocou em Jesus, viu que era uma pessoa, depois caiu por terra de joelho e disse o quê? Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Jesus é Deus. Nós adoramos Jesus. Essa é a nossa fé. Nós adoramos o Pai, nós adoramos o Filho, nós adoramos o Espírito Santo. E os testemunhos de Jeová não adoram. Por isso, se eles não quiserem ouvir a verdade, da porta de casa para a rua. Uhum. O senhor relatou para nós o segundo encontro que o senhor teve com o Testemunho de Jeová, mas houve um terceiro encontro também, né, padre? Eles voltaram. Na verdade, não foi que eles voltaram. Eu encontrei outra dupla em outra cidade. Uhum. Aqueles nunca mais voltaram. Sumiram. Né? Prometeram voltar, eu estou esperando até agora. Uhum. O segundo encontro, ou terceiro encontro, na verdade eu estava pregando um retiro para 3 freiras, 3 religiosas, e alguém chamou na porta. E uma das irmãs foi lá olhar. Quando ela voltou rindo. E foi, irmã. A visita é para o senhor, padre. Eu disse: visita uma hora dessa, eu estou pregando um retiro. Aí eu me levantei e fui lá. Quando eu vi, é muito fácil identificá-los. Uhum. Eram 2 mulheres, muito bem vestidas. Muito bem vestidas. Eu acho que se tiver uma pobre que não tem a roupa de marca, eles compram e dão, porque
Elas se vestem muito bem, são elegantes. Traziam na mão uma bolsa e um guarda-chuva. Pode estar o sol quente como for, o guarda-chuva está na mão. Eles esperam chover a qualquer hora. Então, quando eu faço alguma pregação e não quero dizer esse nome, testemunho de Jeová, eu digo, olha a religião do guarda-chuva. O pessoal já sabe. Uhum. E estavam lá aquelas duas senhoras elegantes, com chapéu, né? Chapéu na cabeça, a bolsa, o guarda-chuva. E aí me entregaram um papel. E a primeira palavra que elas disseram é que elas queriam me convidar para celebrar a morte de Jesus. Eu disse, até iria, mas logo na Semana Santa, que eu tenho tanta coisa na matriz, né? Tanta celebração na matriz, não dá não. Então você pode ir outro dia. Nesse dia eu estava bem tranquilo, né? Se eu tivesse irritado, eu ia soltar os cachorros em cima. Mas eu estava bem tranquilo. E aí elas começaram a dizer, porque Jesus disse que o pão representava o seu corpo. Eu disse, o quê? Não, ele disse isso. O pão é o símbolo do meu corpo. Ele disse, olha que eu já li a Bíblia toda, eu nunca vi essa frase. Eu já vi Jesus tomando o pão e dizendo, isto é o meu corpo. Isto é representação, eu nunca vi falar. Então você acredita que aquele pão é o corpo de Jesus? Eu disse, claro, porque Jesus não é mentiroso. Ou a Eucaristia é o corpo de Cristo, ou Jesus mentiu. E ele não pode mentir porque ele disse, eu sou a verdade. E Jesus é a verdade, ele não pode mentir. E aí começou uma discussão, assim, uma discussão no bom sentido, né? Uma conversa, um bate-papo. E aí eu comecei a falar algumas verdades que muitas vezes eles não escutam. Eu disse, olha, vocês falam que respeitam a Igreja Católica, mas vocês não respeitam coisa nenhuma. Porque na revista de vocês, nos papezinhos, nos folhetos, nos panfletos que vocês entregam, fala mal da nossa fé. Fala da Virgem Maria, fala das imagens, fala da Santíssima Trindade, critica os sacerdotes. Então, como é que vocês dizem que respeitam a nossa fé? Vocês não respeitam coisa nenhuma. Vocês estão de porta em porta, não para pregar a palavra de Deus. Vocês estão de porta em porta para catar fiéis, para laçar fiéis, para botar coleira no pescoço das pessoas. E eu não estou aqui para isso. Aqui eu estou falando empolgado, lá eu falei mais manso. Tá entendendo? Então, quando elas perceberam isso, sim, elas falaram também a respeito da salvação. Aí elas falavam dos 144 mil que vão subir. Eu disse, então, se é o pé da letra, se esses 144 mil é como está escrito mesmo, contadinho, certinho, a metade da religião de vocês é um pouquinho dos infernos. Mas nós temos uma esperança terrena. Eu disse, eu tenho uma esperança celeste. Aí eu comecei a cantar. No céu, com minha mãe estarei. Eu quero ir para o céu, minha senhora. Eu quero ver Jesus, eu quero ver a Virgem Maria. Né? E aí, quando eles perceberam que não tinha contato, não tinha diálogo, não tinha como me convencer, elas agradeceram, eu agradeci, elas foram embora e eu fiquei. E eu voltei para pregar o retiro. Sim. É uma seita milenarista, né, padre? E né, que de tempo em tempo vem com essa, né, com as datas do fim do mundo. É muito interessante que eles vêm com muitos materiais, trazendo, né, sempre, muitas vezes, como inscrição, a Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina. Mas, assim, tudo, né, montado, pensado, realmente para dizer aquilo que eles querem, né? Sendo, como eu coloquei no começo,
é uma Bíblia realmente assim né, com erros gravíssimos, né? E não é uma Bíblia católica, não é uma Bíblia evangélica, realmente é uma Bíblia montada por eles para, né, dizer aquilo que eles querem na verdade, né? Claro. Aqui na minha paróquia, vinham muito, e de casa em casa, entregavam panfletos, até um dia que deixaram também na casa paroquial, né? E aí fui ao encontro e disse, quem é o responsável hoje aqui pelo grupo? Daí eles foram chamar, né? Mas a senhorinha disse assim, e quem é o senhor? Disse, olha, eu sou o padre aqui da cidade. Ah, o senhor é o padre? O senhor conhece a Bíblia? Eu disse, conheço sim. Eu disse, não, olha, não precisa nem chamar o responsável. Venham todos aqui que eu já aproveito e falo com todos. Aí começamos a conversar. Eu disse, olha, aqui na cidade a gente tem a gente dá muito bem com os protestantes. Temos respeito, diálogo. Então, dos meus eu cuido. Né? Você quer visitar os protestantes, vamos conversar com os pastores e peça permissão a eles. Porque eu sei, eu conheço o que vocês vêm ensinar. Ah, não, porque nós viemos aqui anunciar o reino. Eu disse, tá, e o que a Igreja Católica está fazendo nesses 2000 anos, né? Enfim, aí começaram a entrar em questões polêmicas e tal, e eu disse, olha, no final, o que me conforta é que saber que no final, é, é, o céu, no final todos serão católicos, no céu todos serão católicos. E aí eles ficaram muito chateados, foram embora e ficaram um bom tempo sem voltar. E agora, assim, mesmo nesse tempo da pandemia, eles são insistentes. Ou com cartas, começam a ligar para os fiéis. Realmente, assim, é, eles tiram a paciência, né, padre? Mas essa questão, né, que o senhor colocou no início, eu acho muito, muito importante. E nós conhecermos a nossa fé, conhecermos a palavra de Deus, conhecermos o catecismo da Igreja Católica, porque se nós conhecemos, né, temos clareza da nossa fé, não vão, né, não vão seduzir, não vão trazer erros, não vão levar as pessoas realmente ao engano, né? Então, conhecer a fé é realmente algo fundamental. É um tesouro que nós não podemos, né, abrir mão, né, padre? Com certeza, padre. E uma coisa também interessante, né? Isso aí eu posso falar. Uma coisa que eu admiro neles. Atenção, Uhum. a doutrina é completamente errônea, mas uma coisa que eu admiro é a coragem e a insistência. Uhum. Coragem, porque eles batem até na casa paroquial. São pessoas que às vezes não têm nem o primeiro grau completo, né? Não sabe nem ler direito, Uhum. mas tem a ousadia e a coragem de querer converter até um padre. Sim. E a segunda coisa que eu admiro é a insistência. Chova ou faça sol, eles estão de porta em porta. E muitas vezes nós católicos não temos coragem nem sequer de evangelizar os nossos irmãos da Uhum. mesma igreja. Temos vergonha de falar de Jesus, temos vergonha de convidar uma pessoa para ir para a missa, temos vergonha de andar com um crucifixo no pescoço, temos vergonha de vestir uma camisa de Nossa Senhora, e a gente abre a boca para dizer que somos católicos. Na verdade, nós somos muito covardes. Muito covardes. E a segunda coisa é a insistência. Né? Eles estão lá. Já o povo católico, se der uma chuvinha, já acaba com a procissão na festa da padroeira. Ah, não vai ter procissão hoje não, porque choveu. E a gente é feito de açúcar, é? No ano passado, na minha paróquia, nós fizemos a festa da padroeira. Estava tudo muito bonito. Quando foi na hora da procissão, a chuva, uma chuva, uma chuva. Aquela chuva, sabe que se você ficar um minuto debaixo dela, você já sai ensopado. E o povo, padre, não vai ter procissão onde se vai. Vai. E a procissão saiu com anjo, com banda de música, com andores, com estandartes, né, coroinha e tudo mais. Uhum.
Nós temos que ser insistentes na nossa fé. Nós não Isso mesmo. podemos ter medo. Não podemos. Nós temos. Gente, isso aqui não é uma questão de orgulho no sentido de pecado, Uhum. não. Mas nós temos a verdadeira doutrina. E nós estamos calados para ouvir essas pessoas falando. Em nome de um amor, que não sei que amor é esse, né? Em nome de um respeito, em nome. Sim. A primeira coisa que eu tenho que amar é a minha fé. Primeira coisa. Uma vez, padre, um amigo meu, missionário, recebeu a visita de uma dessas pessoas, né? Uhum. Dessas duplas. Queremos convidar você para ir na nossa igreja, etc, etc, etc e tal. E o meu colega disse assim, meu amigo disse assim, eu não vou não, porque minha mãe foi lá, vocês colocaram minha mãe para fora, falaram mal dela, trataram ela mal. Meu Deus, quem é sua mãe? Nós queremos pedir perdão se alguém maltratou, se alguém falou mal dela, se alguém. Nós queremos pedir perdão à sua mãe. Ele disse: espera aí que eu vou chamar. Entrou dentro de casa, pegou uma imagem de Nossa Senhora bem grande, disse: aqui, minha mãe, que vocês não deixam entrar lá. Uhum. Onde minha mãe não entra, eu também não entro. Onde minha mãe não é bem-vinda, eu também não sou. Eles foram embora e ele ficou em casa. Então precisamos afirmar nossa fé. Se eu acredito na Trindade, se eu acredito que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, eu não posso ficar batendo palma para quem nega o que eu creio. Não é que eu vou empurrar minha fé goela abaixo. A igreja não faz isso. Uhum. A igreja é contra o proselitismo. A igreja é contra. Você querer empurrar uma doutrina na pessoa sem a pessoa querer. Não. A igreja propõe, não impõe. A igreja anuncia, é o anúncio, o querigma. Jesus morreu na cruz para te salvar. Você aceita essa salvação oferecida por Jesus? Você acolhe essa salvação oferecida por Jesus? Se você não acolhe, então viva a sua vida. É assim que a igreja faz. Eles não. E essa salvação, Padre, que nós acolhemos, tomamos posse, né, a partir dos sacramentos. Então, a riqueza, né, que Jesus, Jesus nos deixou, né, a cada missa, quando nós ouvimos o Evangelho e respondemos, né, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Realmente é crermos de verdade, né, na presença de Jesus, na ação de Jesus nos sacramentos. Então, é uma riqueza que não existe em nenhum outro lugar, né? Então, a nossa convicção, realmente, né, de termos recebido de Jesus todas essas graças, deve realmente nos levar a anunciar, a contagiar os outros, né, com a nossa fé, né? Quando a gente olha para a história dos santos, como eles eram ousados, corajosos, perseverantes, né? Davam a vida, né, por Jesus, pela igreja, pelos sacramentos. Então, nós precisamos também ter esse ardor, né? Temos um tesouro imenso, né? Jesus colocou nas mãos de nós católicos, né, a graça da salvação, né, para levar a tantos povos, e nós precisamos realmente fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos, outros farão de forma errada, né? Levarão as pessoas ao erro, ao engano. Então, Jesus conta conosco, né? Quando ele diz, né, ide fazer discípulos, né, pregar o evangelho a toda criatura, ele está dando esta missão à Igreja Católica, aos seus discípulos verdadeiros, né? Levar a verdadeira doutrina, a verdadeira fé, né, a graça sacramental, né? Então, nós temos um tesouro imenso, né? E que devemos fazer com que as pessoas tenham acesso, conheçam essas graças imensas, né, Padre? Claro. Então, quando um católico, né, deixa a Igreja Católica e parte para essas seitas, e aqui não só Testemunho de Jeová, mas
outras seitas, os espíritos desse povo, é algo realmente que deve nos entristecer, porque estão jogando fora aquilo que Jesus pagou um alto preço para que nós recebêssemos, né? Então, é muito triste alguém um dia, quando sai da igreja católica e diz assim, agora eu encontrei Jesus, né? Então, nunca foi católico, na verdade. Nunca, né, nunca pôde nunca entendeu o tesouro que estava, né, nas suas mãos. Uma vez, padre, reforçando isso, essa maravilha que o senhor acabou de falar, uma vez eu coloquei no Facebook e compartilhei também no Instagram a seguinte mensagem. Disse, olha, para você ser católico, você tem que, no mínimo, olha que eu coloquei assim, sabe? Bem rasteiro. Uhum. Você tem que saber as respostas de uma missa, porque quem vai todo domingo na missa aprende as respostas, né? Se você conhecer uma pessoa que não sabe responder a missa, fica com o pé atrás. Sim. Então você tem que saber, para ser um católico mesmo, você tem que saber a resposta da missa, saber rezar o texto e conhecer os 10 mandamentos. Só. Olha que eu não falei de teologia, não falei de nada. Teologia sacramental, teologia bíblica, não falei nada disso. Isso aí eu não vou exigir de qualquer pessoa. Mas eu disse assim, para você ser católico, você tem que saber o básico do básico, os 10 mandamentos, saber rezar o texto e as respostas da missa. O senhor não faz ideia da quantidade de católicos que se voltaram contra mim por causa disso. O senhor está errado, Deus não quer isso, Deus só quer meu coração, e não sei o quê. A carapuça quando cabe, sabe? A pessoa... Eu tenho um amigo, o Padre Antônio, ele diz assim, Padre Antônio Rebouças, na porta de cada igreja tem que ter uma caixa de carapuça, para quando o povo sair, cada um pegar a sua e colocar. Muita gente questionou, porque eu cobrei o básico. Sim. Por isso que quando o testemunho de Jeová bate na porta, abraça, acolhe, não sabe o que responder, e agora sai por aí dizendo que aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Então, essa é a grande dificuldade. O primeiro que é assim, muita gente reclama que os padres não ensinam. Quando aparece um para ensinar, dessa maneira. Então, o povo não quer catequese. Muita gente não quer catequese. O povo quer um padre que assine embaixo de suas maluquices. Sim. E o padre não está aqui para assinar embaixo de maluquice de ninguém. O sacerdote foi colocado por Deus para ensinar a verdade. Doia quem doer. Isso. Agrade, Doia quem doer. né? Agrade ou não agradando, né, padre? Quem quer se converter, fica feliz. Quem não quer se converter, incha, feito sapo, cururu, e vai embora. Incha. Tem gente que quer ver o cão, não quer me ver. Por causa de uma palavra ou duas que eu falei numa homilia. Não tenho culpa. Eu só falo o que Jesus manda. Não é coisa da minha cabeça, a doutrina que eu inventei. O que é que eu tenho para ensinar para os outros? Nada. Eu tenho o que eu recebi da igreja. Essa é a verdade. Então, às vezes você quer ensinar, você quer educar. Por exemplo, padre, essa questão do testemunho de Jeová, o senhor não sabe quantas pessoas da Igreja Católica não gostam de mim por causa disso. Porque eu ensino contra as doutrinas da Testemunho de Jeová. Então, a gente fica, né, de mãos atadas. Sim. De mãos atadas. Então, não só os testemunhos de Jeová, mas, né, muitos outros, né, falsos profetas têm se levantado, se levantarão, né, mas a igreja, né, de Jesus Cristo permanecerá, né, de pé. Esse final de semana nós celebramos São Pedro e São Paulo,
e realmente é o momento da gente, né, louvar a Deus, né, pelo nosso Papa, Nosso Senhor de Pedro, pela fé que nós tivemos, né, a graça, o privilégio, né, de receber, né, que tantos, né, Padre, pagaram o preço, né, para que a gente pudesse receber esta fé, né, verdadeira, a fé tal e qual Jesus, né, nos deixou, né, os apóstolos, né, nos transmitiram. Então, fico muito agradecido, Padre, né, pelo seu testemunho, pela sua partilha, e precisamos, né, muito de que, assim como o Padre, nós todos, né, que estamos acompanhando, estarmos preparados e darmos razões, né, da nossa fé, para que as pessoas possam, assim como nós tivemos o privilégio um dia, possam receber a fé, né, tal e qual, né, nos foi transmitida, né? Então é isso, caríssimo. Eu agradeço, Padre, o convite que o Senhor me fez para estar aqui agora conversando, batendo esse papo, né? Esse Uhum. papo bom a respeito da nossa fé, da nossa Igreja Católica. Muitas pessoas estão pedindo, Padre, para deixar a live salva aí no seu Sim, Instagram. sim. Pode ser? Uhum. Sim. Pronto. Aí o Padre Paulo fala. Vou postar também depois no canal do Facebook, no canal do YouTube, né? Pedro Paulo Alexandre. Pronto. Uhum. Pronto. Então o Padre vai postar o vídeo no YouTube. O Padre vai deixar também a live salva aí no Instagram dele. Aproveite você e siga também, viu? A página do Padre Pedro. Como eu falei, um padre, né? Exorcista, tem esse ministério bonito e também muito difícil, né, Padre? Quem sabe um Sim. dia a gente pode fazer uma live. Hoje o senhor me entrevistou. Quem sabe um dia a gente faz uma live eu lhe perguntando a respeito do ministério do exorcismo, né? Ótimo. Para que o Conte senhor comigo, possa padre. falar um pouco dessa experiência, como é essa experiência de exorcizar. Uhum. Quem quer que eu faça essa entrevista com o Padre Pedro, coloque aí nos comentários seu parecer, né? O pessoal que está aí nos assistindo. Se você quer essa conversa, entrevista não. Se você quer essa nossa conversa, o Padre Gabriel e o Padre Pedro, a respeito do exorcismo, que é o ministério que ele tem, então, dê aí seu parecer nos comentários. Ótimo. Muito bem. Padre, quero então agradecer muito ao senhor pela disposição, pela prontidão, pelo seu testemunho, né? Louvo a Deus pela sua sabedoria. Acompanho já o senhor desde o início do ministério, né? Acompanhem o padre no Facebook, também aqui no Instagram. Catequese que o padre também tem feito no YouTube. Então, o Padre Gabriel é um grande catequista, né? E louvamos a Deus por por este ministério também, né? E e é isso, padre. Então, agradeço muito, né? E o que tiver ao meu alcance, sempre também, então, fico à disposição. Né? Então, mais uma vez, obrigado e vamos marcar, viu, Padre? Essa Tá nossa certo. próxima conversa. Com a graça de Deus. Tá bem. Se o senhor puder, padre, podemos encerrar, então, com a bênção com o senhor? Agora mesmo. Sim. Agora mesmo. Então, eu coloquei aqui atrás de mim, né? Nossa Senhora, que é a mãe do Verbo encarnado. Acho que por isso que os testemunhos de Jeová não gostam dela, né? Porque Maria é a mãe do Verbo, por isso mãe de Deus. O filho que ela gerou no ventre é o Deus que se fez carne. Então, eu coloquei ela aqui para interceder por nós. E Santo Antônio, que é martelo dos hereges. Isso. Santo Antônio, que é o pregador da verdade. Eu gosto muito de Santo Antônio. Que ele nos ensine a pregar a verdade sobre aquela criança que ele carrega, Jesus. Então, peçamos a bênção de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. desça sobre cada um de vós. Em modo especial, sobre o Padre Pedro, sobre a sua missão, sobre a sua paróquia, sobre o seu ministério de exorcista. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Deus abençoe muito a todos. Salve Maria. Deus abençoe muito, Padre Gabriel. Até breve.